Eu te falei que os bolsonaristas estão meio chateados aí com as mudanças na Câmara e do Senado, né? Por quê? Porque os sinais nesses primeiros dias não foram bons, não. A eleição na Câmara e no Senado foram no sábado, dia 31, dia 1º, não lembro, hoje é dia 1º de fevereiro. Elegeu o presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, do Republicanos, e o Davi Alcolumbre, não lembro o partido dele, vou escrever aqui na tela que agora me fugiu. Enfim, e ele também já foi presidente do Senado e já andou criando uns casos com o Bolsonaro no passado, sabe? Por exemplo, quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alcolumbre era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é quem pauta a sabatina do indicado. E ele esperou meses para marcar a sabatina do André Mendonça. Meses, justamente para não colocar azeitona na empada do Bolsonaro. Muito pelo contrário, colocou água no chope do Bolsonaro e do André Mendonça durante um bom tempo. Só marcou a sabatina quando não tinha mais jeito mesmo. E aí, Hugo Mota e Davi Alcolumbre assumiram, fizeram discursos, deram entrevistas e sinalizaram uma coisa que eu tenho certeza que os bolsonaristas não vão gostar nem um pouco. O que é? Mota disse a interlocutores que o impeachment está fora de cogitação. Ele não, olha só, a chance de novo presidente da Câmara pautar o impeachment de Lula. Essa é a matéria que saiu aqui no Metrópolis. E aí ele fala justamente sobre, e aí, o Hugo Mota vai pautar? Porque tem um novo pedido de impeachment agora, por conta dessa história do pé de meia, que já tem 120 assinaturas de deputados, o que é uma idiotice, né? Porque o deputado que assina o pedido de impeachment depois não pode votar o pedido de impeachment. Então ele já está ajudando a não aprovar o pedido de impeachment ao assinar. Mas independentemente disso, inteligência não é assim forte dos bolsonaristas, o pedido está aí. E o Hugo Mota, novo presidente da Câmara, que é a única pessoa que tem o poder de tirar da gaveta um pedido de impeachment e colocar para votação, disse exatamente isso. Mota disse a interlocutores que está fora de cogitação instaurar o processo de afastamento do presidente da República. Já avisou para a galera, não tem clima, não existe um negócio desse, vocês estão tudo louco. E aí o próprio Hugo Mota, assim que foi eleito, fez um discurso de 20 minutos. Eu separei só os principais trechos desse discurso, tem 2 minutinhos de vídeo aqui, em que ele manda alguns recados assim fortes que não agradaram os bolsonaristas. Vamos assistir e a gente comenta ao mesmo tempo. Vamos lá. Vejo este plenário deste ponto de observação tão singular e não posso deixar de lembrar e me emocionar que esta é e será sempre a cadeira do Senhor Diretas, do Senhor Democracia, a eterna cadeira do pai de nossa Constituição, Ulisses Guimarães. De cara, ele já faz uma menção a Ulisses Guimarães, que presidiu o Congresso Nacional Constituinte, que foi que fez a Constituição de 88. E aí você vai ver outras menções que ele faz a Ulisses, que dão a clara dimensão de que ele está pensando em relação à anistia dos golpistas do 8 de janeiro. Dá uma olhada. Na inauguração da nova Constituição, no mesmo célebre discurso em que pronunciou a frase que ainda ecoa nestas galerias: tenho ódio e nojo à ditadura. Então, Hugo Mota traz de volta uma das frases mais emblemáticas do Ulisses Guimarães. Tenho ódio e nojo à ditadura. E lá, Hugo Mota, atual presidente da Câmara, solta essa. É claro que aí os bolsonaristas não ficaram muito contentes. Mas ele segue, ó. Não existe ditadura com parlamento forte. O primeiro sinal de todas as ditaduras é minar e solapar todos os parlamentos. Por isso, temos de lutar pela democracia. E não há democracia sem imprensa livre e independente. Quero aqui agradecer e parabenizar a todos os jornalistas presentes neste sábado pelo trabalho tão fundamental de noticiar diariamente aos milhões de brasileiros os acontecimentos desta casa. Aí ele chama atenção justamente para a imprensa livre, ou seja, mais um pilar dos valores democráticos, daqueles que os bolsonaristas não gostam muito. Não gostam da imprensa, não gostam da liberdade de expressão alheia, só querem a deles, né? E a deles vale tudo. E aí o Hugo Mota já botando um pouco mais de água no chope dos bolsonaristas. Segue. Minhas amigas e meus amigos, tenho a humildade de reconhecer que podemos e temos de nos aperfeiçoar sempre. Mas tenho absoluta certeza também que o passado é um caminho sem volta, pois sabemos todos muito bem aonde termina. Termina na destruição da política, no colapso da democracia. E isso não podemos mais correr o risco de experimentar. A praça, sempre lembremos, é dos 3, e não de 1 nem de 2 poderes. E quando não é dos 3, não é a praça da democracia. E todos defendemos a democracia, porque sem democracia, este livro não é a Constituição, não é a civilização. É um pedaço de papel, é letra morta, e vamos lutar pela Constituição, pela nossa Constituição. Democracia só é democracia se é de todos. Estaremos sempre com a democracia, pela democracia, do lado da democracia. E seus inimigos, sibilinos ou ferozes, encontrarão no legislativo uma barreira como sempre encontraram ao longo da história. Vamos fazer o que é certo pelo bem do Brasil. O Brasil não pode errar e não podemos deixar que ninguém erre contra o Brasil. Temos de estar sempre do lado do Brasil, em harmonia com os demais poderes. Encerro com uma mensagem de otimismo. Ainda estamos aqui. Muito obrigado.
Ainda estamos aqui. Você sacou, né, a mensagem, né? Ele fez de uma alusão direta ao filme Ainda Estou Aqui, que é justamente um filme que denuncia a crueldade da ditadura militar, né? Ainda estamos aqui, ou seja, vamos resistir, vocês não vão destruir a democracia. Então é claro que os bolsonaristas não gostaram nada desse discurso, por quê? Ele falou em democracia inúmeras vezes, repetiu várias vezes, deu uns recados também para o governo e para o Supremo Tribunal Federal, que eu vou mencionar também. Mas além desses recados, o principal recado foi justamente esse. Democracia acima de tudo, e a gente não vai dar bobeira, porque tem uma galera que não gosta da política, quer destruir a política. Você viu, ele falou da questão das pessoas que querem destruir a política, né? E esse final, né? Então assim, tem o ódio e nojo à ditadura. E esse final, ainda estamos aqui, deixam muito claro que a galera bolsonarista vai ter dificuldade para enfrentar o futuro aí, pelo menos nos próximos 2 anos em que o Hugo Mota for presidente da Câmara. O discurso de Mota manda recado duríssimo a outros poderes e reafirma papel do Congresso. É a coluna da Ana Flor, da Globo News e do G1. E aí, do que ela está falando sobre esse recado duríssimo a outros poderes? O recado que ele mandou é o seguinte: vocês querem transparência com o dinheiro público? Porque tem essa discussão do orçamento secreto, né, o Dino e tal. Vocês querem transparência? Beleza, eu também quero, mas tem que ser transparência para todo mundo. E o que ele está falando? Por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, não é divulgado os gastos, nem das viagens dos ministros, quando eles viajam para fora, para os lugares, não tem divulgação. Quando eles fazem uma palestra, que eles recebem para isso, ninguém fica sabendo quanto que eles receberam. Quando eles recebem convites para participar de eventos no exterior, e um monte de empresários fazem eventos no exterior e convidam os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando eles participam desses eventos, também não é divulgado se eles receberam dinheiro, se eles receberam o custeio das despesas para ir para lá. Não tem muita transparência nesse lado, né? Então o Hugo Mota está dizendo, ó, vocês querem transparência, vocês têm que dar transparência também. É claro que também esse recado vai para o Poder Executivo, para o governo, por quê? Porque ainda não acabou o famigerado sigilo de 100 anos, tem que acabar. Tem um projeto de lei pronto já, que o governo vai apresentar esse ano para o Congresso para acabar com o sigilo de 100 anos, mas 2 anos se passaram e não acabou ainda. O Lula prometeu que ia acabar no primeiro ano, no primeiro mês, e ainda não acabou. Então ele também dá esse recado, ó, transparência para mim, mas para vocês também. Então claro que ele deixa esse recado. Agora, o Davi Alcolumbre, que é o novo presidente do Senado, Alcolumbre admite que a anistia não vai pacificar o país. Ele foi perguntado a respeito disso, se ele ia pautar a anistia. Por quê? Porque a anistia é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição. Ela tem que ser aprovada por maioria absoluta, por acho que 2/3 da Câmara, aí ela vai para o Senado, ela tem que ser aprovada por 2/3 do Senado, e ela não passa por sanção presidencial. Se ela for aprovada, está valendo. Só que depende tanto do Hugo Mota quanto do Davi Alcolumbre pautar, e também depende de ser aprovado. E aí, o Alcolumbre foi perguntado, ele teve na Globo News, no dia da votação, que ele foi eleito presidente do Senado, e aí foi perguntado pelo Otávio Guedes, foi perguntado a respeito justamente da pauta da anistia. Olha só o que o Davi Alcolumbre disse a esse respeito. Curtinho. O senhor está o tempo todo dizendo que deve haver uma sintonia da pauta do Legislativo com a pauta das ruas. Eu senti falta nessa eleição, tanto aqui como na Câmara, já que foram candidaturas praticamente únicas, de um debate sobre visão de Brasil. Qual é a visão? E aqui só falava assim, anistia sem anistia, anistia sem anistia. Pessoalmente, eu acredito que isso não é uma pauta das ruas. Eu desafio qualquer um a tomar média em 10 botequins, se algum popular vai falar disso. O popular, como o senhor disse, está querendo falar de inflação de alimentos, segurança, que é um tema também que inexistiu nessa campanha, transporte, enfim, trabalho. A minha pergunta, o senhor vê a anistia como uma pauta das ruas ou uma pauta da polarização? Otávio, eu concordo integralmente com o que você falou. E eu falo isso todo dia e toda hora e todo instante, que nós temos que nos dedicarmos à agenda que possa promover, vou repetir novamente, a pacificação do Brasil. Esse assunto não vai pacificar o Brasil. Se nós continuarmos trazendo à tona assuntos que trazem a discórdia em vez da concórdia, nós vamos passar nos corredores do Senado Federal e vermos senadores de diferentes partidos agredindo uns aos outros. E quando o senador agride um ao outro por conta de uma única agenda, ele não está interessado na agenda do brasileiro. A agenda do brasileiro não é essa. A agenda do brasileiro é a gente trabalhar todos os dias, incansavelmente, para diminuir a pobreza no Brasil. A pobreza nos rincões do Brasil. Então, eu espero, e vou apresentar isso todos os dias, poder ser um presidente altivo, equilibrado, mas ao mesmo tempo por ter a coragem de dizer àqueles que insistem em trazer uma pauta que não é a agenda do parlamento para o debate principal. Presidente. Ela pode existir? Ela vai existir, nós não vamos retirar o direito dela existir. Mas ela não é a prioridade do Brasil nem do parlamento brasileiro. Pronto, a anistia não é prioridade do Brasil e nem do parlamento brasileiro. Ou seja, vai bater na mão dele, vai para a gaveta. Ele não vai pautar a anistia, deixou claro. Quer discutir anistia? É direito da democracia alguém apresentar um projeto de lei dizendo, olha, eu queria anistiar e tal. Agora, isso aí andar e ser aprovado, aí já são outros 500. E aí você já viu aí.
presidente da Câmara dizendo democracia, 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 ódio e nojo à ditadura, ainda estamos aqui. E agora você vê aqui o presidente do Senado dizendo a anistia não é uma pauta do Brasil, não deve ser uma pauta do Congresso e ela não pacifica o país. Ou seja, a tendência é a anistia subir no telhado, cair de lá e morrer para sempre. É o que se espera, é o certo, né? Antes de mais nada é o certo, mas tudo indica que vai ser exatamente assim nos mandatos do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. E aí, ó, Mota e Alcolumbre visitam Lula e garantem trabalho conjunto com o governo federal. Os dois, hoje, segunda-feira de manhã, tiveram lá no Palácio do Planalto, na Alvorada, né? Não, no Planalto mesmo, conversaram com Lula, tá aí a fotografia, todo mundo de mão dada, sorridente e tal. Então, assim, esse cenário não é nada bom para os bolsonaristas, muito pelo contrário. O sonho de uma noite de verão deles, que é a anistia, seguramente não vai sair. Já estava difícil, com Lira e com Pacheco. Agora, com Mota e Alcolumbre, parece que passou para outro patamar, o patamar do impossível. E nem podia ser diferente, né? Golpe de Estado não dá direito à anistia, eu gosto sempre de repetir isso, porque esse é um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, e também não podemos esquecer que mesmo se for aprovada como uma proposta de emenda à Constituição, isso tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal. Basta um partido político, um deputado, alguém acionar. O Supremo vai ter que julgar. E tudo já indicou e continua indicando que se o Supremo julgar, ele vai dizer não vale, justamente por isso. Porque tentar golpear a democracia não é passível de anistia, porque você não pode anistiar alguém que tenta destruir o próprio sistema democrático, senão eles acabam conseguindo cedo ou tarde. Então, ó, pode esquecer, Bolsonaro e companhia, que a anistia não vai sair não. Vocês podem esperar deitados, porque em pé vocês vão morrer, e sentados vocês vão cansar também. Essa que é a verdade.